Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao podcast Bom Dia com Jesus, trazendo ao seu dia uma mensagem, uma palavra de reflexão para o seu coração, para a sua vida. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui para trazer uma palavra que vem da parte de Deus no podcast Bom Dia com Jesus. Eu sou o Fino e quero trazer essa palavra de bênção para a minha vida e para a sua vida sobre missão. Um tema que eu gosto muito, porque trabalho, me envolvo sempre com a missão, né? Então, para nós cristãos, a missão é a propagação, é a divulgação do Evangelho. O missionário é aquele que tem a missão de divulgar, a tarefa de divulgar a fé. É o que se dedica a levar a palavra de Deus para os diversos lugares, espalhando a palavra. É como se fosse um cargo, um propósito, um compromisso, né? Passa a ser um dever, mas uma coisa gratificante que eu sempre digo que nós vamos levar a palavra de Deus para as pessoas, para abençoar as pessoas, e isso é verdade, mas a verdade também é que nós saímos abençoados quando levamos a palavra de Deus. E eu quero ler um texto de Isaías, no capítulo 61, no versículo 1, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Que coisa magnífica! Deus envia seu Espírito sobre nós, e eu pergunto para mim e para você, o que nós estamos fazendo com isso? Se o Espírito do soberano Senhor está sobre nós. E ele diz assim, porque ele me ungiu, ele ungiu a mim e a você para quê? Para levarmos boas notícias aos necessitados. Ele nos envia para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, às pessoas que se sentem aprisionadas, quer dizer, animar as pessoas aflitas, liberdade para os que estão na prisão, que estão se sentindo aprisionados. Essa tarefa é uma das tarefas do missionário. Outro texto que quero ler com você, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que diz assim: Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então Deus dá um presente para mim e para você, porque Ele podia fazer isso sem a mim. Mas Ele diz assim, você pode pregar o Evangelho, mas você não deve se orgulhar. Você tem que fazer parte dessa pregação. Aí Ele dá uma recomendação assim, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Participar da missão, irmãos e irmãs, significa participar ao lado de Deus. Você está do lado de Deus, da sua intenção de promover e amar o ser humano. Isso é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então nós temos que participar da obra de Deus sendo missionários, missionárias. 1 Coríntios ainda, no capítulo 9, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então, irmãos e irmãs, muitas pessoas vão aceitar a mensagem de Deus que eu e você levamos. Outros irão rejeitar. Deus se entristece com isso, mas Ele permite, né? Ele deixa a pessoa resolver quando ela quer aceitar a palavra de Deus, quando não quer. Então, nós temos que fazer a nossa parte de levar a palavra de Deus. Como diz Paulo, a gente se faz de algumas formas para levar a palavra de alguma forma para salvar alguns. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas às vezes nem todos querem. Eu quero falar com você um pouco sobre missão local.
Nós temos aqui na Igreja Metodista em Santo Antônio da Platina várias missões, vários trabalhos missionários. Tem a missão Amanhecer, onde toda sexta-feira, às 5 da manhã, nós estamos lá orando nos ônibus dos trabalhadores rurais, lá no Aparecidinho, antes de trabalharem. É um momento de palavra de Deus, de oração, para que o dia da pessoa, muitas pessoas não têm condições de ir à igreja somente no final de semana que eles vão, porque levanta muito cedo, chega muito tarde em casa. Então, é uma dose de remédio que a gente leva para eles a toda sexta-feira, às 5 da manhã. É uma alegria. As pessoas falam assim, mas o que esse pessoal vai fazer esse horário lá, gente? É uma bênção. Muitas pessoas, muitas vidas são transformadas naquele lugar. Então, a missão Amanhecer, lá no Aparecidinho, temos o DEPEN, também a missão na delegacia. A cada 15 dias nós levamos a palavra de Deus às pessoas encarceradas. Existe também o trabalho missionário da capelania hospitalar. Nesse momento acho que não voltou ainda por causa ainda dos efeitos da pandemia. Fazemos um trabalho missionário no Centro de Convivência do Idoso, em algumas lojas, mercados também, levamos a palavra de Deus. Temos os discipulados, temos os programas nos rádios. Então o trabalho missionário não é o que não vai faltar. E Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Importante que você se envolva nisso. Romanos capítulo 10, no versículo 14 e 15, olha só o que Deus diz para mim e para você. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. Como a pessoa vai invocar em quem não crê, nunca ouviu falar? Como que vai crer naquele que ninguém falou para ela? Não despertou nela ainda. E como ouvirão? Como que alguém vai ouvir se não há quem pregue? Se nós não formos no Aparecidinho lá de manhã, às sextas-feiras, eles vão trabalhar sem a palavra de Deus. Muitas vezes tristes, sem esperança. E o texto fala assim, como pregarão se não forem enviados? Quer dizer, você temos que dizer para Deus, eis-me aqui, da nossa forma, do nosso jeito, com a nossa limitação mesmo. Como que eles vão ouvir se não há quem pregue? E a frase final do texto fala assim, como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. Na Bíblia, a linguagem de hoje fala assim, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Sabe de quem é a missão? A missão é de Deus. É uma honra, um honroso papel que Deus nos dá de anunciar as boas novas. Eu faço parte da missão Amanhecer, como já disse, desde o começo praticamente, entrei uns 2 anos, uns 2 meses depois do início. Mas tem sido também um remédio para a minha vida. Então você se envolva com as obras de Deus, que Deus vai se envolver com as suas coisas também. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Pai, por mais esse momento, por mais esse dia, Pai, porque entendemos que a missão ela vem da parte do Senhor, renova sempre a nossa esperança, a nossa fé, Pai, que a gente possa descobrir mais missionários, que cheguem até nós, que nós possamos ir atrás também, Pai, dá para nós visão missionária, Pai, que nós precisamos ir aonde as pessoas não conseguem ver Jesus, Pai, que o Senhor nos leve até essas pessoas carentes, necessitadas, aquelas que não têm uma luz no fim do túnel, Pai, que nós possamos ser uma luz para essas pessoas, que o trabalho missionário em Santo Antônio cresça mais e mais, no Brasil cresça mais e mais, desperta os missionários, Pai, em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor, Pai, para que a missão se estabeleça em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.